noite novamente. Boa noite, gente. Aí, achei que eu estava sozinho aqui. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Estamos chegando na reta final do tema A Chegada. Tem um barulhinho aí, acho que é um negócio rodando lá em cima. É isso, né? Nós estamos chegando à reta final desse tema. Então, mês que vem nós iniciamos o tema no qual iremos falar sobre a nossa visão como igreja e aquilo que nós fomos chamados para viver. Então convido você a se preparar, se colocar na sua agenda isso, para que a gente possa juntos viver o chamado que Deus tem para nós como igreja. Na semana passada nós falamos sobre a realidade do fermento dos fariseus. Quem estava presente aí? Nós conversamos sobre o cuidado que é com os falsos ensinos. A palavra diz a nós que existia um fermento no qual gerava uma contaminação e uma visão deturpada de fato do que era o reino de Deus. Isso permanece até hoje. Nós observamos que não foi algo casual naquele contexto, mas o grande problema que acontece na igreja e o sofrimento da igreja, em grande maioria, é por causa do falso ensino. Teve alguém aqui que já foi enganado aqui por um falso ensino? Que acreditou, construiu a vida em cima de algo, mas no fim, aquilo não era verdade. Como é triste saber disso. Mas pela graça de Deus, nós temos acesso à palavra, que pode de alguma forma nos auxiliar e nos proteger de sermos enganados e de não reconhecermos aquilo que de fato é importante. E aquilo de alguma forma chamou muita atenção, porque o que nós vivemos hoje, infelizmente, posso assim dizer, é um tempo de muita desinformação. Vocês concordam com isso? Como há uma grande desinformação devido à globalização, à internet, à tecnologia. Então aquilo que você escuta aqui, você tem que duvidar, questionar, procurar, para de fato saber se aquilo é verdade ou não. Principalmente nesse tempo político. Meus irmãos, quantos enganados, né, por mentiras, por falácias, por narrativas que não eram verdade. E de alguma forma interferiu na nossa vida. Agora, imagine aquilo que é eterno. O quão sério é, muito mais, aquilo que tem a ver com a nossa eternidade. Então é uma realidade que nós não podemos negociar. Não podemos levar de qualquer maneira, achar que não tem problema, porque aquilo é meramente espiritual, é uma questão de crença. Não. É muito importante, porque isso pode definir a nossa perdição ou a nossa salvação. E o texto de hoje, no qual nós iremos estudar, e a nossa ênfase é sobre aquilo que é crucial para a vida humana. Existe um ponto crucial da vida. Vocês creem nisso? Existe algo que é de grande valor e de suma importância. E por vezes, esse é o dilema da humanidade. A pergunta de geração em geração, de século a século, é o quê? Por que eu estou aqui? Não é verdade? Qual é o motivo da minha existência? Qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Quem eu sou? Por que Ele me criou? Por que eu vivo onde eu vivo? E essa pergunta ela vem perpetuando de geração em geração, de século a século. E de alguma forma existem várias e várias respostas para isso. Várias e várias interpretações,
realidades que de alguma forma querem responder a essa pergunta. Porém, ainda que há várias respostas, existe somente uma que é verdadeira. Existe somente uma que determina e constrói a vida por completo. E é muito interessante porque ainda que há esse questionamento interior nosso de procurarmos uma resposta para aquilo que é crucial, para o nosso propósito, a resposta que nós temos por meio dessa porção de hoje, ela revela a nós que o entendimento dela define a maneira como eu e você iremos viver. Muitos querem saber o seu propósito e procuram diretamente o propósito em si. Mas a grande verdade é que quando nós tivermos compreensão do ponto crucial, do ponto mais importante que é a vida, a nossa vida passa então a fazer sentido. E o que nós vamos de alguma forma estudar hoje e compreender por meio desse trecho, no qual Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta ela define quem nós somos e para onde nós iremos. E a pergunta de Jesus é uma pergunta simples: quem vocês dizem que eu sou? Uma pergunta tão simples, comum, mas que tem poder de determinar a sua eternidade. Uma pergunta tão simples, mas que a sua resposta define o modo que você vai viver e por que você existe. Muitos querem saber o seu propósito, por que eu estou aqui, como eu fui formado e para o que eu fui formado. E o caminho para que você chegue nessa resposta é tendo a compreensão exata dessa resposta: quem é Jesus para você? Eu faço essa pergunta para você: quem é Jesus para você? O que ele representa? O que ele é? E aquilo que você pensa acerca dele é de fato o que ele é? É de fato o que representa o caráter, o atributo dele? Porque se nós pararmos qualquer pessoa na rua, e eu creio que você concorda comigo, e perguntar: olha, você conhece Jesus? 98% falaria o quê? Sim. Não é verdade? A maioria falava: sim, eu sei quem ele é. E você poderia perguntar: quem ele é? É o Filho de Deus, é Jesus, é o mediador. Porém, o conhecimento ou o entendimento intelectual disso não nos faz experimentar e viver isso de fato. E nós hoje vamos, por meio dessa porção, compreender a seriedade que é essa resposta. Meus irmãos, você não pode sair daqui hoje sem ter convicção, entendimento bíblico, claro, que provenha por meio do Espírito de Deus, acerca de quem é Jesus. E hoje, eu creio que Deus quer nos levar a caminhar mais fundo nesse entendimento. Eu quero convidar você junto comigo a orarmos por essa porção, para que Deus fale ao nosso coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui ouvindo, contemplando o Teu amor e a Tua bondade. Obrigado porque temos acesso à Tua palavra, não só acesso, mas revelação, entendimento e compreensão de quem o Senhor é. Que o Senhor possa, nessa noite, abrir os olhos, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós possamos crer, possamos vivenciar e experimentar de fato o chamado que nós recebemos do Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, fale conosco, ministre os nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Acompanhe comigo o texto, lá no versículo 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse.
ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e a sua visão completamente foi restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia, foram para o povoado de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Repita comigo: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou ainda outros profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus o advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então aqui nós percebemos uma virada do ministério de Jesus. Até aqui Marcos vem narrando os milagres feitos, aquilo que Jesus apontava como um sinal do seu poder e da sua autoridade. Mas agora, de fato, toda essa construção do ministério de Jesus está entrando para o cume final, que é Ele sendo o Cordeiro de Deus entregue em favor de nós. Aquele o qual era reconhecido, esperado pelo povo e pela nação de Israel, que poderia trazer liberdade, aquele que poderia trazer salvação. Porém, a falta de compreensão desses homens interferia naquilo que eles recebiam de Jesus. E Jesus chegando novamente a essa cidade, homens puxam ele e de alguma forma chamam ele novamente para curar um cego. Chamando então esse cego, colocando diante de Jesus para que Jesus o curasse. E é muito interessante porque a Bíblia ela vai narrar a nós 7 cegos que foram curados por meio do ministério de Jesus. Fiz 5, né? É que os outros 2 estavam aqui, tá? Quem não viu para ficar julgando, né? 7 cegos. E se nós formos olhar, cada cura, cada uma aconteceu de forma individual, única. Isso é muito interessante. Porque Jesus poderia meramente falar: ei, quem é cego aí, tem dificuldade em ver, levanta a mão. Eu. E Jesus poderia falar: você está curado, meu irmão, pode enxergar agora. Meu irmão, aquele cego com certeza sairia dali extremamente grato e feliz. Não é verdade? Todos. Mas Jesus, Ele nos ensina que as nossas necessidades, as nossas dificuldades, para Ele não é tratada como algo irrelevante, como algo impessoal. Jesus nos vê como cada um de forma individual e pessoal. Ele trata o nosso problema de forma única, mostrando a esse cego a importância, porque ele tira esse cego dessa cidade falando: ei, eu estou aqui ouvindo, entendendo e mostrando o valor que você tem para mim. E como isso precisa fazer parte do nosso entendimento acerca de quem Jesus é. Porque por vezes nós não cremos ou acreditamos que nós temos um valor individual para Deus. Pensamos que Deus nos vê somente como um povo, uma multidão, no qual está tudo ali envolvido, e Ele derrama água para todo mundo, quem pegou é legal, quem não pegou segue a vida. Não, Deus nos vê de forma individual. A Bíblia diz que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, sabendo como nós seríamos,
como viveríamos e o que faríamos. Então perceba que Jesus manifesta e nos ensina a olharmos para o nosso envolvimento com Ele de forma pessoal. Jesus quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Jesus quer construir uma história com você. Ah, mas em minha família, pastor, também. Mas Ele quer construir um relacionamento pessoal com cada um de nós, revelando-se, mostrando o valor e a importância que nós temos diante dele. Porém, o que é engraçado dessa cura é que o texto narra que Jesus toca nesse homem e esse homem ainda não vê nitidamente. E aí fica uma pergunta: será que Jesus estava sem poder naquele dia? Será que Jesus tinha orado pouco? Talvez ele não orou tanto, não jejuou naquele dia. Quando ele orou, não funcionou, porque faltou um pouco mais de jejum e oração. Será que foi isso? Será que, de alguma forma, o inimigo batalhou naquele contexto e Jesus, então, não conseguiu vencer naquele primeiro momento? É óbvio que não. O que Jesus está mostrando e também nos ensinando por meio da cura desse cego é que existem curas, realidades e processos na nossa vida que ele acontece por meio de um progresso. Vocês estão me entendendo? Existem curas que Deus está fazendo hoje na sua vida, porém não será finalizada, concluída hoje. Existem coisas que Deus está trabalhando, atuando no nosso interior, que nós não vemos, não tocamos, mas Deus está atuando, assim como a sua palavra diz, que aquele que começou a boa obra, irá concluir. É uma obra interior, no nosso espírito. Não sei se você já teve essa experiência de circunstâncias no qual você estava orando para que Deus agisse, de alguma forma, em uma realidade pessoal na sua vida, e você esqueceu. E passou-se um tempo, você, nossa, pior que eu não tenho mais esse problema. E você não sabe quando foi o dia, mas parou, mudou. Por exemplo, se eu falar para você quando foi o dia que você começou a amar a sua esposa, você vai falar, quando eu conheci. Mas quando o teu amor por ela aumentou? Você não vai saber o dia, o horário e o momento exato. Concorda comigo? Mas você vai falar, hoje eu amo ela, muito mais do que eu amava lá atrás. Amém? Se não for, dá uma cutucada aí, né? Tem que amar. E é difícil. Minha esposa não está aqui, eu posso falar, né? Mas perceba que o que existem realidades que Deus está atuando e fazendo, curando, que não são imediatas. E nós precisamos aprender a entender isso quando Deus atua na nossa vida e com os outros. Porque quando nós oramos por alguém, por uma cura, nós cremos que a efetividade da cura, se a pessoa, na hora, né, tá mudada. Por exemplo, tá com dor de cabeça, eu vou orar por você. E aí você ora. Você quer, já que na hora, né, nossa, tem um poder. E às vezes não vai ser naquele momento, mas conforme o envolvimento ali numa reunião, logo a pessoa foi curada. Então nós precisamos compreender a maneira como Deus atua. Deus não tem um padrão, Deus não tem uma métrica, é assim, vai ser desse jeito, Ele faz como Ele quer. E glória a Deus se for imediato, mas glória a Deus se também não for imediato. Uma coisa eu sei, Ele tem tratado e cuidado de nós, ainda que não seja no nosso tempo, ainda que não seja da nossa forma. Eu tive uma experiência muito engraçada nisso, até compartilhei no GP. Eu fui numa distribuidora comprar um equipamento há uns 6, 7 anos atrás, uns 5 anos atrás eu acho. Trabalhando em Joinville, eu cheguei nessa empresa, tinha um balcão com um funcionário atendendo. E eu tinha um funcionário que trabalhava comigo, e ele fumava muito cigarro. Muito cigarro. Meu irmão era o dia inteiro. E sabe aquela pessoa quando entra no ambiente e vem o cheiro de cigarro junto? A pessoa chega, tu fala, cara, esse cara estava fumando.
E ele era esse cara, trabalhava muito bem, mas os meus clientes até falavam, olha, Jacques, isso é muito legal, o serviço dele é excelente, mas ele fuma demais. E é aquela coisa, o cigarro e o cafezinho, né? E o que acontece? Um dia ele entra na distribuidora, aquele cheiro veio, e eu estava conversando com o atendente, eu olhei para ele e falei, Edson, você crê que Deus pode te curar de cigarro? Você quer que eu ore por você? Eu, crente já, ele me conhecia, eu já pastoreava também. Não por causa disso, né? Mas só para vocês saberem o tempo que era. E aí ele falou, não, eu não quero. Aí o da frente, o Marcelo, ele falou, eu queria ser curado. Imagine, vou largar o cigarro. Aí na hora Deus falou claramente, ore por ele. Daí eu falei, você crê, Marcelo? Você crê que você pode ser curado? Creio, acredito. Então vou orar por você e você nunca mais vai fumar. Quando eu falei isso, meu irmão, os amigos do balcão fizeram assim, ó. Sabe quando daí todo mundo, não acredito que o cara falou isso. Todo mundo olhou, e aí o que acontece? Eu falei, agora eu vou ter que orar. Estendi a mão, orei por ele, por cima do balcão, comecei a falar, Deus, que ele vomite, que ele tenha enjoo, quando ele bota cigarro na boca, ele fique mal, blá, blá, blá. Amém? Você crê, você vai ser curado. Saí, entrei no carro, fechei a porta, o Edson fechou a porta, eu no meu íntimo, né? Meu Deus, o que eu fiz? Falei, Deus, é o teu nome que está em jogo. Porque de fato, ele fala que nós temos que orar, né? O nome dele, eu falei, Deus, é o teu nome. E o Edson aqui olhou para mim e falou, só quero ver. Falei, Deus, tem mais um aqui que está esperando também o teu trabalho. E aí o que acontece? Passou uma semana, eu queria ir lá, mas também não queria, sabe? Tipo assim, vai que não deu certo, né? Chegar lá, depois eu orei, falei lá, me garganteei, nada. E aí, passou essa semana, eu liguei lá na distribuidora, e aí, Marcelo, como é que você tá? Tudo bem? Cara, tô mal, cara, a semana foi horrível. Eu falei, sério, pô, o que aconteceu? Eu não sei, cara. Fui no hospital, tô enjoando, tô vomitando direto. Cara, na hora eu falei, lembra que eu falei pra ti aquele dia do cigarro? Sim, mas o que eu falei? Que eu ia ficar mal dele. Cara, é verdade. Não tinha nem me ligado. Eu falei, cara, Deus te curou, larga esse cigarro. Falei para ele, larga esse cigarro. E eu fiquei mais convicto ainda, né? Desliguei o telefone, beleza. Passou uma semana, eu fui na distribuidora. E o Edson já, né? E aí, tu falou com o Marcelo? Eu falei, falou que tava no processo aí. E aí chegamos lá, ele me atendeu, e eu, querendo perguntar, mas não querendo, né? Não queria saber a resposta para não ter uma vergonha. E aí, saí de lá. Quando eu entro no carro, o Marcelo vem, Jacques, deixa eu falar contigo aí, cara. Aí me chamou, queria te agradecer, porque aquele dia que você orou, eu não tinha nem entendido, mas de fato, já faz, não sei se fazia 8 dias, né? Faz 8 dias que eu não consigo fumar, não boto cigarro na boca. Eu voltei para a igreja, eu estava desviado, a minha família agora está restaurada, a gente voltou para a comunidade que nós servíamos. Meu irmão, eu nem imaginava que o cara era crente, nem sabia que ele tocava. Mas perceba que o quê? Que Deus atuou de forma progressiva. E mesmo que eu não vi, não tinha a fé, Deus curou. E às vezes nós oramos por alguém, achamos que não teve efeito nenhum, mas talvez daqui a anos a pessoa fala, ei, lembra aquele dia? Lembra aquela circunstância? Aquele dia que você me ouviu, a partir daquele dia aconteceu algo. Deus fez algo. E nós precisamos aprender a ver essa ótica também de como Deus atua, não só de forma imediata, mas também de forma progressiva. Assim é o reino, assim é a história, assim é a nossa vida. Meu irmão, quando eu me converti, eu não sabia nada. Eu lembro que nos apelos de entregar a vida para Jesus, toda semana eu estava lá. Alguém fazia isso também? Ou era só eu? Só eu que não tinha essa consciência? Alguém comigo aí? Aí, vamos passar vergonha junto. Todo apelo que o Lipão fazia, quem quer entregar a vida para Jesus? Estava lá eu, lá na frente. Naquela época eu ia até a frente. E aí sempre vinha um irmãozinho, e aí colhia. Daí chegou um irmão, que já várias vezes me viu na frente, falou, irmão, lembra, você já entregou a vida, agora é só esperar o processo. Falei, obrigado. Aí depois eu vi um monte de gente fazendo igual eu. Por quê? Porque a vida ela é um processo, você vai aprendendo, crescendo na fé, amadurecendo, essa é a vida. Porém, ela precisa ter um progresso.
Repita comigo: a vida cristã, ela precisa ter um progresso. Nós não podemos meramente se contentar com o fato de saber que Jesus morreu por nós. Isso é o início, é o começo, é a base. Agora Jesus nos chama, por meio dessa salvação, a nos se relacionar com Ele e o conhecê-lo. Esse é o desejo de Deus, que nós não fiquemos paralisados meramente na salvação, achando, nossa, já está bom, fui salvo, estou livre do inferno, glória a Deus, agora estou mais tranquilo. Não, Deus não te criou, não te salvou meramente do inferno. Deus quer te dar uma vida em abundância. Deus está te chamando para ter um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento individual. Por isso que quando Jesus nos chama e Deus nos ensina a orar, Ele fala o que? Vá para o seu quarto, feche a porta, e o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Existem coisas que você só vai desfrutar na vida cristã no secreto. Mas pastor, quando nós estamos na igreja, o louvor, cantando, alguém pregando, como Deus fala comigo? Fala, meu irmão, fala muito. Mas tem coisa que só no secreto você recebe. Vou te dar um exemplo bem básico para quem é casado. Você como casado, vivendo, por exemplo, hoje aqui, vocês dois estão compartilhando junto. Tendo junto um amor, um cuidado, ouvindo, dá um abracinho, dá um cheiro, né, na mulher. Nossa, elogia, você está bonita. Vocês saem com outros casais, é legal, se diverte, cuidam um do outro, né, conversam um com o outro. Mas, meu irmão, a recompensa está onde? Só no quarto. É só no secreto que o casal vive o ápice do casamento, a intimidade. Faz sentido? Que assim seja, amém? No secreto tem que acontecer. Se não tiver, dá uma cutucada. Fala, vamos para o secreto. Porém, com Deus é da mesma forma. Deus está se relacionando conosco aqui. Está nos ensinando, se revelando, mas tem coisa que Deus vai dar para você só quando você for no secreto. Só lá você vai experimentar algo que está reservado para Deus. Então, por isso, a vida cristã, ela precisa ter um progresso, ela precisa sair de uma posição de saber que Jesus existe, para agora se relacionar com esse Deus que agora existe na sua vida. E o grande problema que nós vivemos hoje é isso. Muitos afirmando conhecer, muitos afirmando saber, mas nunca se envolveram, nunca experimentaram algo dele. Mas pastor, eu sirvo há 10 anos. Pastor, eu prego. Meu irmão, Mateus 7 fala que havia homens no qual curavam enfermos, expulsavam demônios, falavam em outras línguas. E Jesus falou o que para eles? Não vos conheço. Então o fato de você servir, fazer as coisas para Deus, não significa conhecer a Deus. Primeiro é necessário você conhecer Ele, estar com Ele, e aquilo que você faz é consequência disso. E a pergunta que eu faço é, você conhece a Jesus ou você faz coisas para Jesus? Porque, por exemplo, você pode trabalhar numa empresa, fazer tudo para o seu chefe, patrão, da melhor maneira, como ele gosta, como ele quer, como ele se sente bem, e ainda assim não ser íntimo dele. Não é verdade? E por vezes, muitas pessoas estão vivendo isso dentro da igreja. E aí, criam um Jesus que não é o Jesus revelado nas Escrituras. Criam um Jesus humano, que tem a ver com seus interesses próprios, com as suas vontades, que na verdade não é o Jesus bíblico. E aí entra essa porção importante que Jesus faz e fala diante dos seus discípulos. E antes de nós irmos para a resposta de quem é Jesus para você, você tem que entender uma realidade espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4,
o texto diz assim: o Deus deste mundo. Quem era o Deus deste mundo? É Deus com D minúsculo, tá? Não é Deus igual a Deus, só há um Deus. Esse Deus que é Satanás, o mochila de criança, o sete pele, o ardiloso, como você quer chamar. Cada um chama de um jeito. O que ele fez? Ele cegou, repita comigo, cegou. Cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas. Ele de alguma forma impede, impossibilita as pessoas de crerem e ver as boas novas do Evangelho. Então elas ouvem, veem, mas não conseguem ver de fato, porque é uma cegueira que as impede de ver, não entendendo a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você já teve isso? De chegar e pregar o Evangelho para alguém, falar e trazer todo o contexto e detalhado, faz uma grande analogia e a pessoa, sim, entendi, Jesus é bom, né? Meu irmão, você não entendeu nada que eu estou falando até agora? Você precisa se arrepender. Não, mas eu creio em Jesus. Mas a vida dele não evidencia, porque crer em Jesus não é acreditar na sua existência. Talvez você seja essa pessoa que crê, acredita que Jesus existe, que é real, porém isso não dá a você um relacionamento com Ele. Quem crê que o Neymar existe? Levanta a mão. Você é íntimo dele? Isso faz você ser próximo dele? De Deus também não é diferente. O crer precisa ser acompanhado de uma confiança, de um envolvimento, de uma entrega, de uma submissão. Por quê? Porque Ele é real e vivo. E Jesus está nos chamando como igreja a nos aprofundarmos, sairmos do raso, sairmos meramente de um Jesus que ouvimos pela televisão, pela boca do nosso pastor, do nosso líder, e a ter um Jesus no qual nós nos envolvemos de forma pessoal e íntima e única. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Você precisa conhecê-lo. E só existe um caminho para conhecer Jesus: se o Pai revelar por meio das Escrituras. Só existe um caminho. Você só pode ter a revelação de Cristo por meio das Escrituras. Ainda que há livros, ainda que há várias ferramentas que somam, auxiliam, a grande verdade é que o que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então a fé ela é ativada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então quando nós lemos, nos relacionamos com a palavra de Deus, nós estamos nos relacionando com Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Eu gosto de pensar nisso, que se Jesus viesse hoje aqui, ou Deus, tanto faz, é o mesmo, o que Ele falaria a nós? Qual seria a mensagem dele? Eu tenho certeza que o que Ele falaria, sabe o quê? Ia pegar a Bíblia e sentar aqui. Vamos lá, gente. Está aqui, ó, o propósito que eu tenho para vocês, porque está aqui. Então a palavra ela revela quem Ele é. A palavra lida não somente de forma intelectual para conhecimento, mas como um relacionamento nos envolve com o Criador. E nós precisamos construir esse relacionamento com Ele. E aí nós entramos agora na pergunta mais importante que define a nossa vida. O ponto crucial. Olha o que o texto diz. Jesus, lá no verso 27, vamos ler de novo. E os seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para o povoado perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E olha que interessante isso. Por que Jesus faz a pergunta? Será que Jesus estava curioso para saber se ele era bem visto? Tipo, pô, o que as pessoas estão falando de mim? Como é que está o bafafá aí na cidade aí? Como é que eles estão me vendo?
como alguém top, poderoso. E Jesus faz essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, outro um dos profetas. Então perceba que a avaliação deles não vinha da própria relação com Jesus, mas era do que os outros falavam. E Jesus quer mudar, quer abrir os olhos dos discípulos e abrir os nossos olhos para que nós tenhamos uma revelação, uma convicção pessoal, não por aquilo que os outros experimentaram. É muito engraçado porque eu lembrei de pessoas que começam a participar de uma nova igreja, de uma nova realidade, família na fé, e elas começam a usar os benefícios, as qualidades dos seus pastores para se erguer. Você já viu isso? Nossa, mas o meu pastor tem revelação disso. Nossa, mas lá na minha igreja tem um profeta. Elas usam a vida deles para beneficiar as suas. Meu irmão, na vida cristã, ou você conhece ele, ou você não conhece. E Deus está falando e perguntando a eles: quem vocês dizem que eu sou? Quem você diz que ele é? Porque existe hoje muitos e muitas interpretações de quem Jesus é. Muitos acreditam que ele foi o grande ativador do movimento socialista. Você sabia disso? Considerado um ícone, um revolucionário. Alguns acreditam que ele é um grande exemplo de bondade e amor. Outros acreditam que ele é um grande profeta, um homem que trouxe a palavra de Deus, e tudo isso, ainda que tenha algumas verdades, não define ele. Porque ainda que Jesus cumpre 3 ofícios, que é um profeta, porque ele vem da parte de Deus e traz a revelação de Deus. Ele é o sacerdote, porque ele é o mediador, no qual nós nos achegamos a Deus, mas ele também é o rei que está governando sobre a terra. Então perceba que Jesus não é meramente um homem revolucionário, um profeta que traz algo de Deus. Ele é completo em tudo, ele é o próprio Deus. A Bíblia diz: Jesus é afirmado e se revela como o Cristo. E sabe o que significa Cristo? Não é um sobrenome, tá? Tipo Santos, Souza. Cristo significa ungido de Deus, o prometido, o Messias, aquele que viria para libertar o povo. E essa é a revelação mais importante que há na sua vida. Esse é o ponto crucial, porque essa crença, essa confiança nisso, ela determina o restante da sua vida. Então Jesus não é meramente um homem histórico, ainda que ele faz parte da história. Jesus é um Deus que está vivo entre nós, habitando entre nós por meio do Espírito, conduzindo, governando a sua igreja. Vivo. Jesus continua vivo. Você pode repetir isso comigo? Jesus continua vivo e desejando se relacionar conosco de forma pessoal. Aí entra um dilema que muitos têm, né? Não se envolve com a igreja porque estão orando, estão buscando a Deus. Pastor, eu não estou indo nos cultos porque eu estou num tempo de profundidade com o Senhor. Glória a Deus, irmão. Mergulhe. Mas não esqueça que a maturidade e o amor se evidencia na comunhão, na comunidade. Sabe, vive uma cultura de monge. Quarto chega a levitar a cama, mas não levanta, não sai do quarto para lavar uma louça. De nada adianta. Jesus, ele era um homem dependente que orava, mas também vivenciava. Então precisa ter na sua vida um lugar para o secreto e um lugar para a comunidade. Ambos precisam acontecer
juntamente. Agora que eu me lembrei, eu nem falei do visitante hoje aqui, né? Depois eu falo no final, mas eu lembrei dos visitantes, viu? Mas perceba que Jesus está chamando e perguntando quem eu sou para vocês. E você tem convicção de quem Jesus é? Você pode afirmar que você tem um relacionamento pessoal com Ele? Não, eu conheço. Eu converso com Ele. Ou você é aquele que o conhece porque o seu marido conhece. Ou porque a sua mãe, meu Deus, a minha mãe, pastor, pensa numa mulher cheia de Deus, conhece Deus, ela sabe tudo de Deus. Meu irmão, isso ali não vai fazer diferença alguma na sua vida, se você não se envolver de forma pessoal com Ele. A nossa vida depende dessa resposta. Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E não é uma resposta que nasce de uma informação intelectual. Porque, meu irmão, tem gente que sabe muito mais da vida de Jesus do que nós e ainda assim não vive. Por quê? Porque além de ser um entendimento intelectual, racional, ele vem também por meio de uma revelação espiritual. Não é meramente uma informação, porque informação todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu falar. Você vai falar com um morador de rua de Jesus, você sofre e você passa vergonha, porque ele conhece muito mais que você ainda. Você já foi evangelizar na rua? Quem já foi? Meu irmão, você vai falar com um morador de rua, ele sabe a Bíblia de cor, e todos eles eram levitas. Todos. Você vai chegar, vai falar com eles, e aí, como é que tá? Não, eu já toquei na igreja. Eu não estou falando que de fato não foi real ou verdadeiro, mas perceba que o Cristo que eles não conhecem, que talvez afirmam conhecer, não é o Cristo qual a Bíblia se revela. Ah, mas pastor, eu vi uma frase de Jesus, que Ele é amor, e que tudo no fim vai ser revertido para Ele, porque Ele vai cuidar de toda a humanidade. Meu irmão, a Bíblia precisa ser a métrica, a Bíblia precisa ser o direcionamento para que você coloque a sua vida sobre essa confiança. Por exemplo, os espíritas ou candomblé, eles creem em Jesus. Mas será que é o mesmo Jesus que o nosso? Será que é o mesmo Jesus revelado pelas Escrituras? Será que o Jesus que você hoje afirma ter um relacionamento é o Jesus das Escrituras ou o Jesus que você construiu na sua mente? Aquele que te entende em tudo, que não vai poupar, que de alguma forma vai poupar você de sofrimentos e dores, porque Ele sabe o quão amado você é. Volta a perguntar, quem é Ele para você? Você pode afirmar que hoje você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Porque senão, meu irmão, Jesus está fazendo o quê? O Jesus nessa noite está fazendo o quê? Falando: ei, assim como aquele cego via meio embaçado, eu quero levar você a ver completamente. Aquele cego no primeiro toque, pois é, tem pessoas, mas parecem árvore. Sabe, quando não, ele é real, eu sei que ele existe, mas ainda você não tem uma visão clara dele. E hoje Deus está falando: ei, eu quero abrir, tocar em você para que você veja como ele é. Eu lembro de uma experiência que eu tive há uns 8 anos atrás. Foi aqui em Curitiba, por incrível que pareça. Eu vim numa conferência de pastores na época. O pastor Lipão ia pregar, eu vim junto com ele e mais o pastor Bruno Colonetti de São Paulo. Passamos um perrengue aqui em Curitiba, frio, eu era meio novato. Fomos ali na PIB, e aí teve uma ministração da Nívia Soares. E meu irmão, naquele dia eu conheci Jesus como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Porque até então eu cria e conhecia Jesus, mas como o Cordeiro de Deus,
aquele o qual era totalmente amável, aquele que se colocava à disposição como sacerdote, mas as canções que ela cantou, a maneira como ela ministrou, eu falei, meu irmão, o cordeiro é o leão da tribo de Judá, o cordeiro é aquele que está sentado no cavalo, que virá para guerrear. Perceba que não é um Jesus no qual está na cruz, sofrendo com dor, mas agora é um Jesus vitorioso, poderoso, que determina tudo. Então a nossa visão, eu lembro que a partir daquele dia eu falei, meu Deus, o quão poderoso é o meu Jesus. Ele não é aquele homem que está na cruz, que sofreu, agora ele é vivo, e está sentado no trono, governando a terra, sustentando a terra pela sua palavra. E Deus quer nos levar a cada dia, a cada tempo, para um crescimento de quem Ele é. E sabe quando isso vai acabar? Repita comigo, nunca. Porque Ele é infinito, é eterno. Você nunca vai conhecer completamente um atributo de Deus, nunca. Deus é santo, você nunca vai conhecer toda a santidade dEle. Você nunca vai conhecer toda a justiça dEle. E esses atributos, justiça e santidade, que nós, por meio da teologia, entendemos, estudamos, são métodos, maneiras para que a gente possa compreender a Deus. Porém, na sua essência, é tudo misturado. É tudo junto, a gente só separa santo, amoroso, justo, soberano, para que a gente possa compreender humanamente. Porque a nossa mente não consegue compreender, por exemplo, que a justiça está envolvida no amor, na santidade, na retidão. Então, meus irmãos, perceba que há mais de Jesus para nós conhecer. Jesus está falando, ei, tem mais? Esses tempos atrás eu me peguei muito nisso. Nós começamos a amadurecer, aprender a viver a vida comum, cristã, pastoral, e como isso é perigoso, porque você então acha que beleza, é isso, tá bom, vamos fazer o culto, vamos pregar, buscar Deus. Não, meu irmão, eu quero mais, porque Ele é uma fonte inesgotável, eu preciso conhecer mais de Jesus. E para que abra sua mente um pouco, olha o que Colossenses capítulo 1, verso 15, fala acerca de Cristo. E perceba se é esse Cristo que você se relaciona, se é esse Cristo que você conhece. Colossenses capítulo 1, versículo 15, olha o que ele diz acerca de Cristo. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. Ei, supremo está acima de toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Perceba que tudo foi criado por Cristo. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Deus sempre existiu, Jesus nunca foi criado, nunca nasceu, Ele sempre existiu, Ele é eterno. Mas pastor, mas Ele não veio pelo ventre da Maria, veio em carne, mas Ele sempre existiu. Ele era a palavra, o verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, desde o princípio. João capítulo 1, sempre existiu. Então perceba que existe muito mais para que você conheça, e esse conhecimento dele, não é um conhecimento para que gere em você arrogância, altivez e orgulho, mas é um conhecimento que pode transformar a sua forma de viver. Saber que Ele é soberano, onisciente, me leva a descansar num cuidado de um Deus que tem controle sobre todas as coisas e sabe todas as coisas. Vocês estão entendendo? O quão importante é saber quem Ele é? Porque essas realidades, elas alteram completamente quem nós somos. E a adoração verdadeira ao Senhor é uma adoração que é acompanhada de espírito e verdade. Lembra? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O que é em espírito? Uma revelação
do céu, sobrenatural, da graça, abrindo os olhos. E em verdade é por meio das Escrituras. Porque não tem como você adorar a Deus se você não conhece. Quer um exemplo prático para a nossa vida? Se hoje eu chamar um visitante aqui, colocar ele aqui, nós vamos falar assim, eu vou falar, igreja, vamos adorar ele. O que é adorar? Elogiar, falar dos seus feitos, de quem ele é, do que ele tem, do que ele carrega. Quantos aqui conseguiriam adorar essa pessoa? Porque a gente não conhece ele. A gente poderia falar, nossa, olha só o cabelo dela, que bonito. Glória a Deus, cabelo bonito, né? Olha que legal, ela tem, né? Ela tem uma sobrancelha bonita, legal. Mas falar das qualidades, dos atributos que ela tem, do caráter dela, a gente não consegue. E de Deus não é diferente. Como é que você vai adorar a um Deus que você não conhece? Como é que você vai falar de alguém que não é íntimo seu? Então perceba a importância do relacionamento, do conhecimento, porque isso altera a nossa vida. Continuando, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Essa é a nossa história. Essa talvez é a tua história, que hoje pode ser alterada. Se você crê que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, crê que o seu sangue derramado na cruz nos dá vida. Éramos inimigos, separados por seus maus pensamentos. Agora, porém, Ele nos reconciliou por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. Então perceba que tudo isso é proveniente porque o Filho de Deus se entregou por nós. Jesus não é meramente um exemplo. Ele é o Cristo, é o caminho pelo qual nós encontramos paz com Deus. Ele é o nosso mediador. Essa é a verdade suprema. É essa verdade que define a vida da humanidade. Esse é o ponto crucial. Porque a nossa eternidade depende da nossa confiança e fé nisso. Ainda que há coisas cruciais na vida, dignas de serem vividas, existe uma que sustenta todas elas, que é o fato de quem Cristo é. E meu irmão, Pedro diz que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é interessante? Porque em Mateus, essa mesma porção, Jesus complementa essa fala de Pedro. E olha o que ele diz. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem revelou a isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Então perceba que, ainda que há o conhecimento, ainda que você está ouvindo isso hoje, o que vai ativar fica meio coach, né? Não vou falar ativar. O que vai concretizar isso na sua vida é o Pai revelando. E se hoje os teus olhos estão sendo abertos, você tem olhado para isso e entendido, e o seu coração afirmando, é isso, posso afirmar para você que Deus está gerando isso no seu coração. Sabe por quê? Porque a fé, ela não nasce no homem, ela nasce em Deus. A Bíblia diz em Efésios que é Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar. Se está hoje nascendo um querer em você, em crer, afirmar que isso de fato é a verdade, que Ele é o caminho, que você crê nisso, é Deus que está efetuando isso. Porque o Pai
está revelando a nós. Então perceba, porém essa revelação ela veio não de algo avulso, místico, ela veio por meio de uma porção bíblica. A revelação acompanha a palavra. Entende? Se você não ler, não vai ter revelação. Se você não buscar, não tem revelação. Pastor, mas Deus pode fazer sem ler a Bíblia? Pode. Mas Ele vai conduzir depois para a Bíblia. Entende? E Deus está falando, ei, vamos sair desse lugar aonde meramente saber da minha existência já está te sustentando. Existe um rio de água viva, existe uma fonte inesgotável, para que você experimente, para que você desfrute dele. Ezequiel narra um rio no qual ele entra, esse rio representa a presença de Deus, e ele fala, olha, você chegou até a canela, ok, está legal, está experimentando, já está no rio, mas vamos mais fundo, porque tem mais. Passou do joelho, legal, mas vamos mais fundo, porque tem mais. E nesse lugar que tem mais, é onde você experimenta profundamente a ação, o poder de Deus. E tem gente que está contente porque simplesmente está fazendo parte de uma igreja. E glória a Deus, já é um grande passo, mas Deus está falando, ei, eu quero ter um relacionamento pessoal com você. Eu quero me revelar a você. Então, meu irmão, saber não é a mesma coisa que crer. Você pode repetir isso comigo? Saber não é a mesma coisa que crer. Jesus não é uma informação a ser recebida, mas sim uma pessoa a ser conhecida. Entende? Jesus está falando, ei, tudo que eu estou fazendo, a igreja, tudo isso não tem a ver com as coisas externas, tem a ver com que eu quero estar com vocês. É sobre nós, é sobre eu e você. De nada adianta você vir aqui tocar muito bem, fazer tudo muito bem, limpar, varrer bem, mas se você não está dando valor para mim. Lembra de Marta e Maria? Legal, Maria, legal, Marta, o que você está fazendo, mas agora não é o momento. Existe o momento de servir, mas vem após estar nele, estar com ele. Jesus está nos chamando hoje para ir mais fundo. Está chamando você para sair da mediocridade, da religiosidade talvez, falando, ei, existe mais. E quando você experimentar disso, eu posso afirmar para você que tudo começa a perder sentido e valor. Lembra daquele homem que encontrou o tesouro de valor? Ele vendeu tudo que tinha, porque aquilo que ele encontrou era precioso. Lembra de Paulo, com todo o seu conhecimento, todo o seu histórico, ele diz que considerou tudo como perca, como esterco, comparado ao ganho de conhecer a Cristo. E que isso seja real em nós. Eu oro e falo para mim, Deus, eu não quero me contentar com aquilo que eu já sei, porque tem mais. Quem quer mais de Deus aqui? Por fim, se você não discernir, presta atenção, claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um cristão. Não pode ser considerado um cristão, porque ser cristão é ter essa revelação. Jesus é a pedra angular, Jesus é o ponto central. Então você pode saber de toda a história da igreja, mas se você não crê, não conhece, não discerne em espírito e em verdade Jesus, de nada adianta. Cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas, ele é uma pessoa. Jesus. Ele é o centro. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo.
Ele é o eixo, é a base, é o alvo, é a fonte de toda a vida cristã. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sou muito confrontado com isso. Porque como eu falei, infelizmente, às vezes a maturidade nossa nos rouba dia a mais. Porque sabemos como orar. Sabemos que temos que dar o dízimo. Sabemos que temos que ir para o culto. E nos contentamos nisso. Sendo que há um rio no qual nós podemos mergulhar e desfrutar e conhecer. E eu não estou falando aqui de ficar como uma loucura lunática correndo atrás, sempre não, todo culto nós vamos ter um avivamento porque Deus tem mais. Glória a Deus, se for eu estou feliz, mas nem sempre é assim. Tem coisas que Deus está fazendo diariamente. E a grande verdade é que as grandes mudanças não acontecem de forma imediata, mas de forma pequena. Hábitos pequenos geram mudanças grandes. E um hábito pequeno de você se envolver semanalmente, diariamente com Jesus, pode mudar a sua forma de viver e ser. Sabe por quê? Você já ouviu aquele ditado? Que quando você começa a andar com alguém, você começa a se tornar parecido com essa pessoa? Quem já conversou com casais e parece estar conversando com a mesma pessoa? Essa semana eu tive essa experiência. Estava conversando com uma pessoa, falei, meu Deus, cara, ela é igualzinho o marido dela. Ele é igual ela, parece a mesma pessoa. Você já teve experiência disso? Tipo assim, nossa, o jeito... Essa semana, não sei quem que era, aqui na igreja, eu conversei, falei, meu Deus, parece que eu estou conversando com o marido. Por quê? Estão juntos. Próximo. Se eu e você estivermos próximos de Jesus, meu irmão, a gente vai começar a ser parecido com Ele. Manifestar o que Ele é, ser o que Ele é. E isso transforma quem está perto. Transforma as pessoas que estão vendo, gera desejo, por quê? Porque Jesus é completamente atraente para nós. Então meu desejo essa noite para você é que você conheça mais Jesus. Tem muito mais. Deixa eu falar algo para você, Ele anseia em se relacionar conosco. Isso é o mais doido de tudo. Porque Ele, sendo o Criador dos céus e da terra, quer e dá a nós ouvidos, meu irmão. Isso é um privilégio. Assim como Jesus diz, que privilégio vocês têm. E você tem usufruído desse privilégio? De se relacionar com esse Deus, no qual se entregou por você? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, por favor, eu quero orar por nós. Se você hoje, ouvindo tudo isso, tem entendido que ainda não conhece Jesus, e não há problema nisso, isso faz parte do processo, no qual Deus hoje quer dar continuidade, falando, ei, isso que você ouviu hoje, é só uma ponta da ponta da ponta da ponta da ponta daquilo que eu sou. Existe muito mais. Se você hoje reconhece isso, eu queria convidar você a repetir aí no seu lugar essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu tenho entendido, compreendido quem o Senhor é de fato. Eu tenho entendido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a pedra angular, o fundamento e a fonte de toda a vida. Que nessa noite eu possa crescer no conhecimento do Senhor. Eu me arrependo de viver independente, altivamente, crendo, confiando nas minhas crenças e não naquilo que a Tua palavra diz. Que nessa noite o Senhor venha conduzir a minha história contigo. Me leve a Te conhecer ainda mais. Eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu oro dessa forma,
No nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, pode manter a luz apagada, por favor. Só levante sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, não precisa ter vergonha. Não quero que venha à frente, mas se você orou, amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço por esses irmãos que hoje de alguma forma têm entendido que os olhos estão sendo abertos, que enquanto eles ouviam, o coração deles queimavam, assim como os discípulos no caminho de Emaús, ouvindo a palavra, o seu coração queimava. Que hoje, Pai, o coração deles possam se render completamente ao Senhor e continuar essa jornada maravilhosa que é te conhecer. Que eles vivam, desfrutem, cresçam em maturidade e entrega ao Senhor. Nós clamamos por eles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar aqueles que verdadeiramente querem ir mais fundo no Senhor, entende que precisam conhecer mais. Queria convidar a ficar de pé. Quero orar por todos nós. Se você entende que precisa ir mais fundo, conhecer mais dele, enquanto eu oro aqui, eu queria convidar você a orar no seu lugar. Faça uma oração. Fale, confesse, exponha tudo aquilo que você ouviu hoje. Fale: Deus, me tira da preguiça, me livra de cegueiras, de filosofias humanas, mas me faz ter vontade, fome pelo Senhor. Jesus, gera em nós como igreja fome pela tua presença, fome por estar junto com o Senhor a cada noite, a cada manhã, a cada período, conhecendo, sendo conhecido por ti. Gera em nós quebrantamento, humildade, necessidade de estarmos contigo, para que possamos adorar conforme o Senhor é. Oh Jesus, nos livra da maturidade que por vezes nos rouba de sermos como crianças diante do Senhor. Esquecemos a nossa pequenez, nos avaliamos pelo que fazemos e não por aquilo que somos diante do Senhor. Transforma, Pai, a tua igreja, que haja em nós uma maturidade no Senhor, que haja em nós dependência do Senhor. No nome de Jesus nós oramos e pedimos a Ti. Você pode aplaudir o nome de Jesus?